E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um upgrade na bancada AMD do canal, que é a placa-mãe X470. O CPU vai sendo trocado conforme o teste, né? Estou usando hoje os Ryzen de terceira geração. E eu vou fazer um upgrade de cooler. Estou usando aqui um cooler PCIe sangue frio de 240 milímetros. Tem um cara aqui no YouTube que utiliza esse mesmo cooler, o Marcão do canal Gamer PC Lab, peguei bastante por indicação dele, né? Um cooler tem um desempenho legal. Eu vou fazer um breve unboxing, a instalação na bancada AMD e um teste preliminar para vocês, tá? PCS, para quem não conhece, é uma marca nacional. Os coolers, claro, são importados, né? Provavelmente é a ID Cooling, que é o OEM que a PCS usa, mas eu não tenho certeza dessa informação. Aqui na parte de trás, nós vamos ter todas as informações em inglês, português e espanhol. Um dos motivos para eu ter pegado o sangue frio é que ele suporta um TDP de 200 watts, ou seja, os Ryzen vão até 105, mas a gente tem uma margem para fazer um overclock. O meu Maelstrom 240T que eu usava até então na bancada AMD suporta até 130 watts, 140 watts mais ou menos, então esse cooler tem uma margem um pouco maior. A gente vê as dimensões do radiador de alumínio, tem a tubulação sleeve, né, tem um visual legal aí. A bomba trabalha em 2.300, mais ou menos 10%. A gente tem um valor muito importante para o water cooler, que é a pressão estática. 3.2 milímetros H2O. Acredito que é assim a forma certa de ser falada. Quando a gente está falando de water cooler, fan para water cooler tem que ter uma pressão boa, porque ela vai estar empurrando sobre as aletas do dissipador. Quando você está falando de fan para fazer airflow do seu gabinete, há uma fan frontal para empurrar sem um obstáculo na frente dela, como é o caso do radiador. Aí você pega uma fan com um fluxo de ar maior, um CFM maior. Embora esse aqui já tenha um bom CFM também, 84.5 CFM, ok? Ele vem numa caixa com tudo muito bem organizado, certo? Cada um dos seus componentes nos seus respectivos plásticos. Aqui nós temos as duas fãs sangue frio. Eu vou tirar para vocês darem uma olhada, olha só. Elas têm um acabamento em borracha aqui, isso aqui provavelmente para evitar a trepidação, né, a vibração das fãs. Ela tem um cabo bem comprido, acredito que 30 centímetros de cabo, isso aqui é uma coisa boa. Depois eu vou ver se tem algum tipo de splitter, né? Deixa eu ver, aparentemente não tem um splitter, mas tudo bem. Então, a performance aí deve ser razoável. Eles não falam muita coisa aqui sobre o OEM da fan. A outra fan é igual. Nós temos todos os parafusos. A montagem é bem simplificada, inclusive o PCS manda pasta térmica. Ó. Nós temos o water cooler de 240 milímetros, dimensão do radiador padrão, tubulação com malha sleeve, assim como aquele cooler que eu trouxe para vocês no começo do ano, o Nix 120, né? Ele também tem essa tubulação, ó, não vem com a pasta pré-aplicada aqui, sim apenas ali. Muito importante, né? Tirem. Tem um amigo meu aí, não vou falar o nome dele, mas ele é conhecido como Tim Reboco, que ele montou um water cooler e esqueceu de tirar esse plástico aqui, cara. São coisas que acontecem no dia a dia, cara. Correria, eu também... Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês, sei que não tem nada a ver com o vídeo. Eu já consegui tirar uma placa de vídeo com a bancada ligada. Eu tava tão no automático, fazendo teste, benchmark o dia inteiro. Falei, velho, vou tirar a placa, agora colocar outra. Tava ligado, tava, tipo assim, desligado o PC, mas tudo ligado na energia. Eu falei, nossa, cara, bizarro, cara, bizarro. São coisas do dia a dia de quem faz testes e benchmarks. Aqui vocês estão vendo as aletas, né? Algumas vêm com alguns amassadinhos. Cara, até hoje, todos os water coolers que eu tive, que eu peguei, desde os Corsair, os da Cooler Master, da própria Deepcool, eu nunca vi nenhum perfeitinho, sempre vem alguns amassados, cara. Isso aqui sai de fábrica, assim, não tem jeito.
ok? Aqui é a outra parte dele, dá para você fazer push and pull, embora eu acredito que talvez a PCS mandou alguns parafusos adicionais para isso, mas se não mandou também não é tão difícil. Aqui a gente tem o bloco, não tem iluminação, só o Nix que vai ter iluminação, né? E a alimentação dele é feita por SATA. Um dos pontos negativos de usar uma bancada aberta como eu uso aqui é que na instalação de certos tipos de cooler, que a gente passa um tipo de um backplate por baixo, eu tenho que desmontar a placa inteira, não é simplesmente como um gabinete que você vira, abre a tampa de trás e consegue usar isso daqui. Além, é claro, poeira, oxidação, né, as partes metálicas acabam ficando um pouco mais feinhas, digamos assim, mas pelo menos facilita na hora de tirar a placa de vídeo e processador, então não tem jeito. Vamos tirar a placa-mãe aqui. Isso aqui é uma MSI X470 Gaming M7AC. É uma placa boa, né? Eu uso aqui com Wi-Fi. Vou aproximar um pouquinho para vocês verem melhor dela aí. Eu ainda não fiz o review dela, eu tô devendo vários reviews, né? Tem várias placas Ryzen para sair no canal. X570 são 3 que tem para sair. Uma das ROG, uma da ASUS, uma da Gigabyte. As coisas demoraram um pouquinho para chegar, mas quando chegaram, aí a gente já tem um parâmetro melhor para trabalhar, né? Vamos ver. Aí. A plaquinha top, cara. Tô usando o RAM da HyperX. Olha o 3600 aí, ó. Acho que vocês não vão conseguir ver. Uma forma fácil de a gente descobrir qual desses buraquinhos é o certo para passar os parafusos. Coloca um em cada ponta assim e tenta encaixar. Ó. Você vê que encaixa, então por baixo ele vai vir tranquilamente. A PCS manda esses anéis aqui para que não haja um contato do metal com a placa-mãe, embora normalmente essas regiões dos buracos tenham isolamento, né? E aí a instalação é a mesma do Nix que eu fiz o review. A gente vai passar essas roscas aqui até o final e aí fazer a fixação ali do cooler, ó. Então tem uma rosca para cada. Instalação muito simplificada, não precisa nem de manual, cara. Basicamente vai ser assim, ó. Você tem ali as roscas, borracha fazendo isolamento e a parte de trás o backplate. A gente vai usar o suporte para AMD, que é esse quadradinho aqui. O suporte para Intel, no caso, é esse, que é 1151, né? Todos os sockets aí recentes. E aqui é para M4. Então a gente encaixa aqui, ó, tem um espacinho para você encaixar. E simplesmente faz a fixação. Esse cooler não tem iluminação RGB, o Nix tem, né? Esse é um dos diferenciais, mas sinceramente não é uma coisa que é de extrema importância. É um diferencial para algumas pessoas. Inclusive tem na versão 120mm também, tá? Não é só o de 240. Você tem o de 240, 120, tanto do Nix quanto do Sangue Frio. Apesar de não ter vindo um kit específico de parafusos para push and pull, como são 8 parafusos, a gente pode colocar 2 aqui e mais 4 do outro lado para fazer o push and pull. Embora eu acredite que um radiador desse tamanho não deve se beneficiar tanto dessa espessura, né? Não deve se beneficiar tanto de um push and pull. O desempenho já deve ser razoável aqui. Ah, e inclusive tem o hubzinho, né, para você ligar as duas fãs em uma única conexão na placa-mãe. Acaba facilitando em placas-mãe que não tem necessariamente os dois headers para fãs ali, como é o caso de placas básicas que normalmente são bem simples. Finalizando então, fazer a aplicação aqui da pasta térmica que eu sempre uso nos processadores. Eu aplico uma quantidade no meio, né, uma quantidade não nem pequena nem grande, generosa, para que o próprio cooler faça o espalhamento depois, ok? E como o cooler tem a bomba na conexão SATA, eu liguei o hub das fãs aqui no CPU fan, senão vai ficar dando erro. Depois você pode configurar a velocidade, o perfil e basta você instalar. Então aqui, ó, como eu estou usando de bancada, né?
Eu poderia ficar assim, mas ele vai ficar dessa forma no seu gabinete, certo? Você pode ligar então com a logo virada para cima. Eu recomendo aquela parafusação pelas pontas. A gente parafusa assim para que ele fique parecido. O encaixe ele não fique muito diferente de um lado em relação ao outro. Para finalizar então, aqui já está instalado o cooler Sangue Frio 240, certo? Estou fazendo um teste aqui no 3600, teste de estresse absoluto, que é no Blender, uma renderização muito pesada. Ele vai estar numa temperatura bem amena, 67 graus, em idle fica 39, 100% de todos os núcleos. A frequência do CPU cai um pouquinho quando a gente está fazendo um estresse pesado assim. Está ali em 3974, 4000 e quando você está fazendo outros testes ele fica até 4200, conforme vocês estão vendo ali. Então é isso, pessoal. Esse foi o upgrade na bancada AMD do canal. Tá? Eu saí de um cooler de 240 para outro de 240, mas esse aqui tem um suporte de TDP um pouquinho maior. A gente vai poder fazer uns overclocks aí um pouco mais agressivos nos novos Ryzen. Grande abraço, até mais.